ranço pelos Estados Unidos fez com que o povo canadense se unisse, mas tem sido bem interessante de observar essa mudança. O Canadá é um país super novo, né? Então eu acredito que esses últimos acontecimentos vão ser bem decisivos para a história do país. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, estamos trabalhados aqui, ó, no estilo canadense. Toda de vermelho, com a neve aqui atrás de mim. Não tem como ter, né, um cenário mais canadense do que esse. E eu queria aproveitar hoje esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês, passar algumas atualizações de coisas que têm acontecido nas últimas semanas aqui no Canadá. Bom, eu tinha planejado vir aqui nesse parque gravar para vocês o vídeo, porque a gente tem essa daqui super bonita, ó, da ponte aqui. Essa é a ponte Jacques Cartier Bridge, que cruza da parte sul de Montreal lá para o centro, ó. Aqui é Downtown Montreal, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, lá atrás dos prédios, tá vendo? É Downtown Montreal, então temos aqui esse cenário super bonito. Só que cheguei aqui para gravar o vídeo e olha a entrada do parque, como tá. Não tem entrada. Não sei se vocês estão entendendo. Esse daqui é o portão, ó. Esse aqui é o portão. Literalmente tem neve até o topo do parque. Não tem como entrar no parque. Era aqui que eu tinha planejado gravar o meu vídeo, mas isso daqui foi o tanto que nevou. Tá bom pra vocês? Eu não acho que eu vou conseguir entrar aqui. Só se eu entrar por aqui, talvez. Bom, eu consegui entrar. Eu tô com neve até quase na cintura. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo de andar aqui, essa neve abrir e eu cair. Ah, eu nunca tinha visto tanta neve aqui, ó. Primeira vez. Se você é novo por aqui, inclusive, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula, eu moro aqui no Canadá desde 2018. Então, se você gosta de acompanhar vlogs de vida no exterior e outros assuntos relacionados, é só se inscrever aqui no canal para receber mais atualizações quando tiver novos conteúdos. Bom, algumas semanas atrás, na verdade deve fazer uns 20 dias, eu postei um vídeo aqui para vocês falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Canadá. Uma delas sendo o aviso que o primeiro-ministro vai renunciar ao cargo. Ele ainda não renunciou, mas ele avisou que ele vai renunciar. Bom, eu postei então esse vídeo mais ou menos uns 20 dias atrás e muita coisa aconteceu de lá para cá. Por isso, eu recebi algumas mensagens de vocês falando: Paula, faz uma atualização para falar das coisas que aconteceram. E realmente as últimas 2 semanas, principalmente, foram assim uma loucura. E eu acredito que vai ser, inclusive, um momento bem decisivo para a história do Canadá. O Canadá é um país super novo, né? Então eu acredito que esses últimos acontecimentos vão ser bem decisivos para a história do país. E basicamente tudo começou com o presidente dos Estados Unidos falando que ele gostaria de anexar o Canadá. Então ele começou a falar que queria que o Canadá fosse o 51º estado americano. E isso não pegou bem aqui no Canadá. As pessoas ficaram bem ofendidas com isso. O Canadá sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos, né? O maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então foi assim esquisito ele começar a falar isso. E aqui no Canadá isso não pegou bem. Então, em todos os partidos, inclusive todos os lados políticos, tanto o partido do primeiro-ministro atual, que é o Partido Liberal, quanto o Partido Conservador, o Bloco do Quebec, o Partido Verde, o NDP, todos os partidos, né, os líderes dos partidos vieram falando que essa era uma ideia absurda, que isso nunca iria acontecer. Mas até então, quando eu gravei o último vídeo para vocês, tava essa uma questão assim, bem na brincadeira, sabe? Só que o presidente dos Estados Unidos continuou falando desse assunto e ele continua falando desse assunto. Então, gerou meio que um sentimento aqui no Canadá contra os Estados Unidos, que é algo relativamente curioso na história do Canadá, porque o Canadá sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos. Apesar de ter talvez uma ideia de que existia uma rivalidade ou algo do tipo, isso nunca foi verdade, assim. O Canadá sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos, até por conta de como os dois países foram formados e tudo mais, eles têm uma ligação aí histórica. Até porque quem que arruma briga com o Canadá, mas enfim. Pois bem, com essas declarações do presidente americano, ele também começou a dizer que ele iria começar a colocar um imposto de 25% em cima de todos os produtos que viessem do Canadá para os Estados Unidos. E isso é algo que vai contra um acordo, né, que os dois países têm junto com o México, um acordo da América do Norte de livre comércio.
E a partir daí, os canadenses realmente ficaram assim. Os canadenses ficaram assim muito bravos. Vou dizer pra vocês que em todo esse tempo que eu tô morando aqui, eu nunca vi esse povo com tanto ranço. Vocês sempre me perguntam aonde que eu acompanho essas notícias e se tem algum podcast, alguma coisa assim que eu gostaria de indicar. Eu gosto muito de alguns vídeos, eu já falei, na verdade, desse repórter aqui pra vocês, mas eu vou falar novamente, que é um cara chamado Andrew Chung, aqui do Canadá. Ele faz uma série de vídeos chamada About That, onde ele explica várias coisas, principalmente sobre política, sobre relações internacionais, sobre política, sobre assuntos que estão em alta. Então eu gosto muito dos vídeos dele, gosto muito de assistir e ver ali, né, mais ou menos o que está acontecendo de uma maneira fácil de entender. Eu vou deixar aqui o nome dele para vocês procurarem, porque se vocês procurarem, vocês vão achar os vídeos. Ele fez alguns vídeos sobre isso também. Ele fez alguns vídeos explicando essa questão do acordo comercial entre os dois países e como seria prejudicial, na verdade, para os dois países se essas tarifas vierem a acontecer. Uma outra coisa que eu gosto dos vídeos do Andrew Chung, que eu recomendei pra vocês, é que ele tem um inglês muito fácil de entender, sabe? Muito claro de entender. E uma das maneiras que, pelo menos pra mim, me ajudou muito a melhorar meu inglês foi escutando vídeos, podcasts sobre esses assuntos um pouco mais complexos, sabe? Sobre política, sobre relações internacionais, sobre economia. São assuntos que vão trazer ali termos, coisas que você nunca ouviu, palavras diferentes. E no YouTube, hoje em dia, você consegue colocar a legenda do mesmo idioma. Então, por exemplo, você pode assistir o vídeo em inglês com a legenda em inglês. Assim você consegue ouvir e ir lendo o que está sendo falado. Eu acho que isso ajuda muito. Mas uma maneira muito legal de você aprimorar o seu inglês é utilizando Cambly. Cambly são meus parceiros aqui no canal de longa data e é uma plataforma de ensino de inglês online onde você consegue fazer aulas com tutores nativos do idioma. Se você for lá hoje, por exemplo, e escolher um dos diversos tutores canadenses que tem na plataforma, você pode inclusive trazer esse tópico, conversar com eles e ver um pouquinho aí dessa opinião dos canadenses sobre esse assunto, enquanto você ainda está praticando o seu inglês e aprendendo. Cambly é uma ferramenta incrível para aprender inglês. Eu indico eles aqui no canal há muito tempo, porque eu sempre recebo mensagem de vocês falando que conseguem entender, né, como eu falei agora nos vídeos, né, falando sobre temas de economia, política, etc. Muita gente me fala, eu consigo entender, mas na hora de falar eu travo. Então é exatamente aí que Cambly pode ser muito útil para você, porque você vai estar ali conversando com um tutor nativo do idioma, que está ali na plataforma exatamente para te ajudar a aprimorar o seu inglês. Other thing I like to do with my students is look at like articles, but on National Geographic, it's one of the websites where I found the most complicated vocabulary, and it produces quite interesting discussions as well. I'm quite interested in politics and history, so I've started to practice doing that, and that's started to help as well because I'm interested in it, so I care about it. And once you care about it, I think that's when you really start picking up the language better. Cambly tem tanto aulas em grupo como aulas individuais e eles estão com uma promoção por tempo limitado, são os últimos dias dessa promoção, que as aulas estão saindo a partir de R$10 por aula. Eu vou deixar aqui o meu QR Code, o meu código para vocês terem acesso a essa promoção, mas não se esqueça que essa promoção está nos últimos dias, então se você usar o meu código, eles sabem que foi uma indicação minha e isso ajuda o meu trabalho aqui com as redes sociais. Inclusive porque eu estou gravando esse vídeo para vocês e tá um vento aqui na minha cara que talvez vocês não estejam percebendo, mas tá congelando aqui, ó, tá difícil de falar. Aproveita que a gente ainda tá em fevereiro, o ano ainda tá começando, dá tempo de você investir nessa meta de aprender inglês. Todas as informações vão estar aqui na descrição. Bom, essa ideia de taxar os produtos canadenses que vão para os Estados Unidos, na verdade, quem pagaria esse imposto seriam os consumidores americanos, mas obviamente seria muito prejudicial para a economia canadense, porque os Estados Unidos importam muitas coisas do Canadá, então o Canadá vende muitas coisas para os Estados Unidos, e se eles pararem de comprar esses produtos, porque esses produtos ficaram mais caros, isso afeta muito a economia do Canadá. No fim das contas, eu acho que é muito mais uma tática de negociação do presidente americano do que qualquer outra coisa, mas tem sido bem interessante de observar essa mudança aqui no Canadá, meio que um orgulho, assim, sabe, das pessoas de ser canadense, em querer apoiar negócios canadenses, em querer apoiar canadenses viajar dentro do Canadá. Tem sido bem interessante de ver. O Canadá é um país muito lindo, que tem muita coisa para oferecer. Então eu fico muito feliz de ver esse movimento aqui das pessoas daqui do país mesmo, se orgulhando do seu próprio país, falando assim, não, a gente pode falar mal do nosso país, mas os Estados Unidos não. Hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, essas taxas, né, essas tarifas que os Estados Unidos anunciou que iria colocar em cima de todos os produtos vindos do Canadá, de 25%, né, que são tarifas bem altas, por enquanto estão em pausa. Então existiu ali uma negociação entre o primeiro-ministro aqui do Canadá e o presidente americano para chegar aí num acordo por enquanto, e eles chegaram num acordo por 30 dias.
O motivo pelo qual o presidente americano falou que iria colocar essas tarifas é por conta da fronteira, que o Canadá não está tomando conta da fronteira. O que na verdade nem faz sentido, porque a fronteira do Canadá com os Estados Unidos é uma das fronteiras mais seguras do mundo. A quantidade de pessoas ilegais que cruzam do Canadá para os Estados Unidos, a quantidade de drogas que cruzam do Canadá para os Estados Unidos é extremamente pequena, principalmente comparado com o México. Então, foi um motivo que ele usou, mas a gente sabe que no fundo não é isso, né? Era só uma maneira ali de criar um problema. E aí, basicamente, o que tem acontecido por aqui é esse sentimento anti-americano, que, como eu falei pra vocês, eu nunca vi todos esses anos que eu moro aqui, e acabou sendo muito interessante, porque até então, né, como eu falei pra vocês, o primeiro-ministro aqui do Canadá anunciou que vai renunciar, ele não estava com a popularidade dele muito em alta, já vai fazer quase 10 anos que ele é primeiro-ministro, então o país estava meio dividido, assim, digamos. O ranço pelos Estados Unidos fez com que o povo canadense se unisse, na verdade, mais contra o Trump do que contra os Estados Unidos, mas vocês entenderam. Então a mídia aqui tá falando disso o tempo todo e tem sido muito interessante de acompanhar. Os canadenses estão boicotando produtos americanos, não estão comprando coisas que vêm dos Estados Unidos. Quando você vai no mercado, você vê as pessoas realmente checando as embalagens para conferir de onde que vem o produto e querendo apoiar apenas produtos canadenses ou de outros países. Os canadenses são hoje o maior público que vai para os Estados Unidos como turista, e muitos canadenses estão cancelando viagens para os Estados Unidos e estão dizendo que, independente se as tarifas forem aplicadas em 30 dias ou não, eles ainda assim não querem ir para os Estados Unidos, não querem apoiar a economia americana e vão continuar apoiando produtos fabricados aqui no Canadá. Isso está gerando várias discussões bem interessantes aqui no país em relação ao comércio entre províncias, a valorizar a produção do Canadá e as indústrias canadenses e as coisas que são feitas aqui, porque o Canadá é um país muito rico em minerais, tem muita água, tem muita energia, tem petróleo, tem óleo, tem gás. Estão surgindo também outras conversas, né, em relação ao Canadá criar aí, né, acordos comerciais com outros países para não ficar tão dependente dos Estados Unidos, mas eu confesso para vocês que tem sido bem interessante de observar praticamente assim, a história sendo escrita, sabe? Porque é a primeira vez aí em, sei lá, mais de um século de muita parceria entre os dois países que a gente tá vendo essa animosidade dos canadenses contra os Estados Unidos, que é uma coisa que eu confesso pra vocês que eu não esperava ver. Bom, enquanto eu gravo aqui pra vocês, inclusive o sol começou a ir embora. No inverno canadense aqui, a gente tem poucas horas de luz do sol. E hoje tá frio, viu? Olha, não é sempre que eu reclamo do frio assim, mas hoje tá. Enfim, meu povo, o que vocês acharam dessas atualizações aí, das coisas que estão acontecendo aqui no Canadá? É meio triste, na verdade, porque os dois países sempre tiveram uma relação muito boa. E agora eu tenho quase certeza que mesmo que essas tarifas não vão pra frente e tudo mais, essa relação já ficou abalada. O presidente dos Estados Unidos fez várias declarações assim, que eu considero extremamente desrespeitosas em relação ao Canadá. Falou que o Canadá não é um país viável, o que eu ainda acho muito bizarro, porque como que você vai arrumar briga com o seu amigo, entendeu? Vem arrumar briga com o Canadá, ao invés de arrumar briga com a Rússia, com a China. Eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? O Canadá, inclusive os próprios americanos começaram a fazer piada disso. Tipo, como que você vai arrumar briga com o Canadá, sabe? Quem arruma briga com o Canadá? Eu acho que a resposta, né, do primeiro-ministro e dos ministros das províncias aqui do Canadá foi uma resposta bem acertada. Eles se uniram, como eles falaram, num time Canadá, para ter aí uma resposta única, sabe, de todo mundo. Todos os ministros, menos a ministra da província de Alberta, mas eu vou deixar o meu ranço de lado aqui, não vou entrar com o meu ranço contra ela para falar para você. Eu achei, inclusive, muito legal que o primeiro-ministro aqui do Canadá, ele fez um tweet respondendo esse negócio do Trump ficar falando que quer que os Estados Unidos, que o Canadá seja parte dos Estados Unidos e etc. O primeiro-ministro respondeu, na minha opinião, da maneira mais canadense possível. Ele falou que não existe uma bola de neve no inferno de chance do Canadá se tornar parte dos Estados Unidos, e eu amei esse tweet dele. Eu achei que ele acertou assim, ó. Ele falou, there's not a snowball in hell. E eu falei, gente, eu amei esse termo, vou usar daqui pra frente. Esse final de semana, inclusive, eu passei com os amigos do meu namorado, que são todos canadenses, e todos eles estavam, assim, falando muito sobre esse assunto, falando que é muito absurdo tudo isso que aconteceu, né? E super falando que eles não vão ir para os Estados Unidos nos próximos anos, que eles não têm nenhum interesse de ir para lá, comprando apenas produtos canadenses, inclusive tudo que eles tinham comprado, vinho, comida, tudo que a gente usou esse final de semana, eram produtos canadenses. Eu sempre falo, né? Não tem nada que une mais as pessoas do que o ranço. Como estamos falando de Donald Trump, as coisas podem mudar a qualquer momento e a cada momento chega alguma notícia nova. Então, eu acho que os próximos 4 anos vão ser, assim, bem interessantes
interessantes aqui no Canadá, meio caóticos, porque, né, infelizmente os dois países são muito conectados, mas eu acredito também que é uma chance para o Canadá e os canadenses no geral, primeiro se orgulharem do que eles têm aqui, porque sinceramente esse país é muito incrível, valorizar mais o que eles têm aqui. Então tá sendo uma chance aí de repensar várias coisas, como as coisas funcionam aqui, e daqui pra frente tentar não depender tanto dos Estados Unidos, porque a confiança já foi quebrada, como você vê vários canadenses comentando na internet, etc. Agora a confiança já foi quebrada, entendeu? Vai ser difícil de voltar a ser como era. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, porque, olha, eu tô quase perdendo minha mão aqui. Mesmo de luva, tá congelando, tá difícil. Mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês. E eu gosto de gravar vídeos assim do lado de fora, sabe? Eu acho que fica mais legal a conversa do que gravar dentro de casa. Não deixe de conferir aqui nas informações para assinar Cambly, saindo a partir de R$10 por aula. Gente, R$10 por aula. Eu estive no Brasil recentemente e eu sei que R$10 hoje em dia não é quase nada. E a gente se vê muito em breve com mais vlogs e conteúdos aqui do Canadá. Beijo, até o próximo vídeo.